O ser humano é um animal social que se organiza naturalmente em grupos, que, quando em colaboração, formam sociedades. A palavra sociedade vem do latim societas, que significa associação amistosa com outros. O que caracteriza uma sociedade é a partilha de interesses entre os seus membros e a concordância com certas regras comuns. Mas nem todos aceitam as mesmas regras e alguns não aceitam regras nenhumas. A fim de se garantir justiça e equidade social, foram sendo desenvolvidas várias regras de sociabilidade. No centro destas questões, encontramos a ética. A ética busca a fundamentação teórica para encontrar o melhor modo de viver. O estudo deste campo do saber procura responder à questão: como podemos saber se estamos a agir da melhor forma para todos? Existem várias perspectivas sobre a ética. Kant propõe uma perspectiva frequentemente chamada construtivista, que defende que os indivíduos têm dentro de si a noção de dever. Toda a reforma interior e toda a mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Immanuel Kant. E as consequências? Para Stuart Mill, as ações devem ser realizadas tendo em conta as suas consequências. Este propõe uma perspectiva utilitarista. Uma ação será tanto mais positiva quanto maior felicidade gerar para o conjunto das pessoas. Stuart Mill. Numa perspectiva ética, criaram-se várias regras sociais nas quais se inspiram as leis. O conjunto das regras sociais são da responsabilidade de todos, já que todos nós somos coautores da sociedade em que vivemos. Quando nos apercebemos que determinada lei é injusta, o nosso dever é mudá-la. Participar na sociedade é um dever cívico. Na busca de meios que permitissem a participação de todos os cidadãos nos assuntos de sociedade, criaram-se vários sistemas de organização social, entre eles a democracia. Por democracia, entendemos um governo em que o povo exerce soberania, direta ou indiretamente, em que todos são iguais perante a lei e têm igual acesso aos processos legislativos. Existem vários tipos de democracia, sendo que em Portugal atualmente se vive num sistema democrático representativo. Na democracia representativa, os vários partidos políticos concorrem entre si nos períodos de eleições, disputando os votos da população. A campanha eleitoral é hoje um dos poucos momentos em que os cidadãos recebem informação sobre o programa político. O debate público, estudo e reflexão são assim substituídos pela publicidade política? E será que o eleitor tem informação suficiente, incentivo e disponibilidade para poder avaliar a qualidade das governações? Neste âmbito, Anthony Downs conclui que os cidadãos não têm incentivo para se informarem sobre política, visto que é mais racional para o cidadão usar o seu tempo em assuntos pessoais. Para além disso, não existem efetivamente instrumentos de avaliação válidos da qualidade das políticas nem do cumprimento das metas e objetivos definidos durante a campanha eleitoral. Há uma descrença no sistema democrático. As pessoas já não se sentem representadas, deixando de participar cada vez mais. O que fazer? Almond e Verba descrevem a cultura latina como paroquial ao invés de cívica, logo, pouco participativa no espaço público, muito longe do norte da Europa mais associado à participação. Será que a longa história portuguesa de impérios distantes e ditaduras persistentes afetou a nossa responsabilidade cívica? Todas estas questões levam-nos a repensar os modelos utilizados até ao momento. Como trilhar novos caminhos de participação cívica baseadas em princípios éticos? Algumas propostas de novos caminhos para a democracia são já hoje uma realidade em algumas partes do mundo. Tome-se o exemplo da democracia deliberativa, teorizada por filósofos como Jürgen Habermas e Joshua Cohen. Propõem que cidadãos representantes dos vários grupos da comunidade se reúnam para debater problemas públicos e tomar decisões políticas. Existem vários métodos de democracia deliberativa. Iremos abordar brevemente 2. Sondagens deliberativas e assembleias do século XXI. As sondagens deliberativas têm vindo a ser implementadas por James Fiskin desde 1996. Nestas, os grupos dispõem de toda a informação necessária e acesso à opinião de profissionais para que possam debater e deliberar sobre determinado assunto. Um outro exemplo de metodologias de democracia deliberativa são as assembleias do século XXI, que foram usadas entre 1994 e 2014 em vários estados da América para resolver vários assuntos políticos. Também nestas assembleias se põe a tónica no acesso à informação e no debate livre dos participantes, fazendo uso das novas tecnologias da informação para tratar os dados gerados. Viajemos agora até à Suíça. Este é o único país do continente europeu que funciona num sistema de democracia semidireta. Na prática, isto significa que o processo democrático é mais aberto à participação cívica e mais inclusivo, traduzindo-se num maior número de referendos
e maior facilidade em implementar petições. Todos os anos, se realizam perto de 4 referendos nacionais, cada um deles contendo várias questões sobre diversos temas, aos quais se juntam frequentes consultas populares a nível dos municípios. Os governos são plurais, com grande diversidade partidária no Parlamento. Também em Portugal se tem vindo a aplicar novas políticas de incentivo à participação dos cidadãos. Exemplo disso é o Orçamento Participativo. Como funciona? A Câmara submete parte do orçamento anual à consulta pública. Primeiro, são coletadas propostas entre os cidadãos, que são depois votadas publicamente. Os projetos vencedores são implementados através de investimento público. Também no campo da educação, encontramos em Portugal exemplos de democratização, como por exemplo o Conselho Geral das Escolas. Este tem como princípio criar oportunidades de participação iguais para estudantes, professores, funcionários, encarregados de educação e membros da comunidade local, na tomada de decisões dentro das escolas. Continuando pelos caminhos da democracia, encontramos a democracia associativa. Para Paul Hirst, uma cultura associativa forte poderia dar origem a projetos políticos mais participados e voltados para a sustentabilidade, na medida em que a ação associativa de base local tende a ser mais responsável perante a comunidade, quer a nível social, quer a nível ecológico. Há ainda outros instrumentos de participação cívica que podem ser utilizados para fortalecer a democracia. Dentro da família da economia social, podemos encontrar vários tipos de organizações que têm na sua base os princípios democráticos da participação, cooperação e livre debate. Estas são como escolas da democracia, agindo a nível local, num contexto de proximidade, reatando os laços comunitários através do serviço social. Uma grande parte das organizações da economia social subsiste apenas pela força do voluntariado. Um dos exemplos mais conhecidos da força do voluntariado em Portugal é o Banco Alimentar. A força única do voluntariado torna possível que diariamente se realizem um conjunto de serviços que de outra forma não existiriam. Participar é uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade das empresas? Também as empresas são chamadas a contribuir para o bem-estar da sociedade, como forma de compensarem os impactos sociais e ambientais causados pela sua atividade comercial. A responsabilidade das empresas é também garantir que os países onde implantam os seus modos de produção garantam direitos laborais dignos para os seus trabalhadores. A responsabilidade das empresas é também proporcionar um bom ambiente de trabalho. Se formos felizes no emprego, somos mais produtivos e criativos. As empresas que já perceberam isto apostam hoje em criar o sítio ideal para trabalhar. Finalmente chegamos às cidades sustentáveis, onde se responde às necessidades do contexto atual sem comprometer as gerações futuras. Nas cidades sustentáveis, as boas práticas de cidadania convergem com boas práticas de gestão urbana e ambiental. Em conclusão, os novos caminhos da democracia indicam-nos novas formas de participar e deliberar de forma informada sobre o processo político. Se, por um lado, precisamos de novos processos democráticos, simultaneamente precisamos de promover em toda a sociedade uma cultura cívica mais participativa, com realce para a responsabilidade social e cidadania.